fazendo uma palestra na Unificação Kardecista às 20 horas. E amanhã, de manhã, vai abrir os trabalhos do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade da USE, no Centro Espírita Amor e Caridade, na Rua Aurora, evento esse que vai se iniciar às 9 horas. Todo o nosso evento estará sendo transmitido pela Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br em vídeo e em áudio para a Rádio Fraternidade de Uberlândia e para a Rádio Nova Fraternidade de Maceió. Alberto, esse companheiro querido, nasceu no Pará, em Belém, onde reside atualmente. É médico, clínico geral, homeopata, terapeuta especializado em psicologia transpessoal, terapia regressiva de vivências passadas, terapia familiar sistêmica, entre outras especialidades. Alberto é espírita de berço e desde muito jovem envolveu-se com o movimento espírita. Realizou sua primeira palestra aos 17 anos. Hoje é um dos mais cativantes e requisitados espíritas, expositores espíritas, participando de eventos por todo o Brasil e exterior. São conferências sobre diferentes temas, como mediunidade, obsessão, temas palpitantes como ansiedade, homossexualidade, medo, agressividade e os temas que depois foram desenvolvidos em livros como Casamento e Perdão. Alberto é ainda colaborador da União Espírita Paraense e diretor da AME, Associação Médica Espírita do Pará. De tudo, o que mais nos encanta nesse companheiro tão carismático, tão cativante, é o seu trabalho no Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, com foco nas famílias socialmente carentes do bairro de Castanheira e Guanabara, em Belém. O Jardim das Oliveiras, com a missão de promover integralmente o ser para o bem, assiste aproximadamente 150 pessoas através de aconselhamento jurídico e psicossocial, do atendimento médico, odontológico, psicológico, promovendo saúde e qualidade de vida. O Jardim das Oliveiras atua na educação infantil, em nível pré-escolar, em horário integral, e, além disso, atende crianças e adolescentes com apoio escolar, oficina de arte, cultura, esporte e lazer. Desenvolve programas também ligados à família, como orientação pré-natal, alfabetização de adultos, atendimento de idosos. Também desenvolve habilidades em artesanato, culinária e informática, com foco na ampliação da renda familiar. Alberto faz parte dessa instituição como diretor e toda a renda dos CDs, DVDs e livros que publica é revertido para essa obra social. Vamos ver um pouquinho desse filme que nos traz tanta alegria, nos comoveu muito, mostrando essas crianças e esse trabalho bonito desenvolvido nesta obra. Esteja conosco nesses momentos, para que possamos aproveitar ao máximo a oportunidade de evangelização que ora se apresenta. E assim, com o coração em prece, nós chamamos Alberto para a nossa tribuna. Muito obrigada. Queridos amigos, é com imensa alegria que partilhamos esses momentos de ternura, de reflexão e de vivência em torno de uma temática fulgurante que nos diz respeito a todos e que nos desafia no cotidiano. Um toque do açaí
em Ribeirão Preto. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e o horizonte, todos os dias, sem jamais se cansar. Perdão que se nos destaque na bênção recebida da humildade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. E alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é importante lembrar a sugestão de Jesus, que nos propõe perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração, o que vale afirmar que na senda de ascensão, em favor da glória que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal. E em tudo, no bem a que te des, Deus espera que tu ajudes e abençoes, perdoando, amando e servindo outra vez. É a fala de Maria Dolores, na psicografia inconfundível de Francisco Cândido Xavier, na mensagem intitulada Cantiga do Perdão. Essa temática dessa proposição poética fala-nos exatamente do perdão como uma lei da natureza. Efetivamente, quando conectamos com essa temática, nós não somos capazes de avaliar a extensão da sua demanda, da sua necessidade, o quanto ela se insinua na nossa vida e, de alguma forma, nos requisita uma competência para poder lidar com ela. É que, no âmbito do perdão, nós apenas olhamos, muitas vezes, em perspectivas que nos colocam em pontos extremados. A primeira, de que nós não necessitamos de perdão. Não temos necessidade de perdoar a ninguém. Estamos limpos, o que é uma ignorância. É muito difícil encontrar alguém que não precise varrer esta ou aquela sujidade, ainda que bem escondida nos refolhos da alma, ainda que seja na infância, se não for de outra vida. E aqueles outros que vão por outro extremo e dizem, nem me falem perdão. Não quero nem ouvir essa palavra, porque foram feridos gravemente e não conseguem de modo algum lidar com esta temática em razão da sua limitação em face de uma lesão por demais extensa, da qual a pessoa ainda não conseguiu sequer estabelecer um contato mais de frente a frente, um olhar mais próximo e, portanto, não quer de modo algum estabelecer uma proximidade. Assim, entre esses dois extremos,
Estamos todos aqueles que experimentamos a lucidez de que quem caminha precisa do perdão como alguém que precisa do pão de cada dia. Aliás, não foi sem razão que Jesus assinalou no comunicado dominical, chamado o Pai Nosso, a oração dominical, quando ele propõe o pão nosso de cada dia e inclui nessa perspectiva de oração o perdão, fazendo do perdão, portanto, uma necessidade cotidiana. É que tanto quanto o pão, o perdão, ele nos convida a fazermos movimentos da alma nessa direção, sob pena de irmos amealhando ao longo do tempo limitações que nem nos damos conta, seja no nível emocional, seja nas interações interpessoais, seja no espaço físico, no campo da saúde física comprometida, e nós nem nos damos conta de que por trás estão acumulados várias pequenas lesões, das quais nós não conseguimos levar a sério e não conseguimos estabelecer uma relação de lucidez e de prontidão, e elas foram se acumulando e hoje, como lixo, causa um profundo mal-estar na alma, nas suas relações, na nossa vida, nas nossas interações espirituais, gerando processos espirituais graves, às vezes de obsessão. Assim, perdoar é algo que fala desse cotidiano, mas também fala de momentos culminantes, de experiências gritantes, de situações limites, como, por exemplo, se eu te desse uma toga agora para que tu pudesses arbitrar em nome de um juiz, qual sentença você poderia estabelecer a alguém que cometesse o delito, por exemplo, da pedofilia, alguém que violasse uma criança, e se essa criança te pertencesse ao circuito afetivo de você para com você mesmo, que sentença você seria capaz de lavrar para estabelecer a justiça? Essa é uma situação dramática, por exemplo, que todos os dias nós observamos na mídia eletrônica, na mídia escrita, falando dessas crueldades. E a humanidade precisa saber lidar com isso, porque essa situação é uma situação, por demais frequente, não só nas classes periféricas, mas igualmente nas classes sociais melhor colocadas socioeconomicamente, e que experimentam esses assédios às crianças, por parte das figuras que a maioria das vezes são figuras parentais, pais, padrastos, às vezes parentes, que trazem de algum modo essa performance viciosa, psiquiátrica, na qual esse comportamento desafia, por assim dizer, aqueles que tratam da proteção da criança, da infância. É, portanto, uma dessas situações dramáticas que às vezes nós somos chamados a resolver, situações portentosas, grandiosas, e que às vezes passam desapercebida da humanidade, da sociedade, daquela família, mas não daquela pessoa que experimentou a violência sexual, tampouco do violador, que em qualquer circunstância grava no seu psiquismo a atitude cometida de uma forma cruel, seja por um quadro vicioso, seja por um quadro mais dramático, psiquiátrico, seja por um envolvimento com drogas, seja pelo que seja, ele jamais esquece. Assim, vejam quantas situações elas podem comparecer nos solicitando uma resposta. Você, que agora foi desafiado por essa proposição, pode igualmente ser desafiado por uma outra. Vamos colocar uma situação numa outra posição agora. Imagine, por exemplo, uma mulher que lhe buscasse
a ajuda afetiva para se aconselhar de você, ou, se você fosse o juiz, e o homem lhe buscasse para a anulação de um casamento em função de uma atividade sexual que não foi execuível após o casamento, não havendo correspondência por parte da sua esposa. O que você faria se você fosse o juiz? E se esse homem dissesse para você que ele estava sendo lesado na sua conjuntura conjugal porque não havia uma correspondência da parceira na atividade sexual? Foi e aconteceu certa feita, quando uma jovem é namorada daquele homem que parecera ser o amor da sua vida, cedeu para aquilo que era a aproximação afetiva numa festa carnavalesca. Ele se aproximou dela, rompeu com um noivado que tinha naquela noite, para tentar assegurar aquilo que hoje se chamaria do ficar. Efetivamente, eles começaram a namorar naquela noite. No dia seguinte, a relação foi tão apimentada do ponto de vista do apaixonamento, que ele logo pela manhã, depois de deixá-la quase ao amanhecer na sua casa, já estava antes do café da manhã. E ela até ficou assustada. Ela, diante da presença daquela figura masculina inconfundível, foi logo se sentindo que estava perante uma situação inusitada, porque estava apaixonada e percebia uma correspondência em volume maior por parte dele. E assim se deu. O namoro correu, o noivado, marcaram a data do consórcio e viajaram para as núpcias. E quando chegou nas núpcias, ela não conseguia estabelecer o relacionamento sexual inerente a um processo de lua de mel. Aquilo que deveria ser uma lua de mel foi uma lua de fel, porque não aconteceu nada. Mas não foi tão fel, porque não houve queixas. Ela era virgem. E ele, cuidadoso, teve a percepção de que, naturalmente, não poderia de modo algum estabelecer nenhum constrangimento. E, considerando a posição da parceira, foi muito condescendente e tolerante. Ao voltarem para sua cidade natal, o relacionamento deveria logo então se regularizar, o que não aconteceu. Veio o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês e nada. Veio o segundo semestre do primeiro ano e nada. Veio o primeiro mês do segundo ano, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês e nada. O segundo semestre do segundo ano e nada. Ele, cavalheirescamente, acolhendo a parceira sem nenhuma cobrança. E a parceira, leve, fagueira, sentindo-se envolvida emocionalmente com ele, mas sem superar essa limitação, que até que parecia que não existisse ou não estivesse existindo naquela relação. Veio o terceiro ano, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Se você já está cansado, imagina ele. É natural que ele pudesse ficar inquieto, mas ele não ficou. Tinha uma paciência de Jó, uma paciência incomparável. E veio o quarto ano, e somente ao término do quarto ano, houve o primeiro relacionamento sexual. Ufa, para os dois. Mas não havia tanta tensão. Aliás, é como se não houvesse tensão. Mas não é normal um casal casado, recém-casado, passarem 4 anos sem uma interação íntima, sexual, notadamente 2 jovens. Logo com a atividade sexual surgiu a primeira gestação. E aquilo que se pensava que ia se regularizar, enquanto uma atividade sexual com uma certa frequência, que faz parte dos casais jovens, aquilo foi se transformando num problema, porque ficou sazonal, como se fosse um na primavera, um no verão, um no outono, um no inverno, um inferno, assim dizer, o relacionamento sexual. Ao ponto de surgir o segundo filho, nesse movimento assim, bem de cágado, esse movimento lento, suave, até que então a mulher, depois de um tempo razoável, já com o segundo filho, disse: eu estou me sentindo incomodado. Falou para ele: eu não sei o que há conosco ou comigo. Já procurei os profissionais da área e eles não me dão nenhuma resposta para caracterizar a minha inapetência sexual com relação a você.
que é o meu único homem, sempre foi. Eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar uma atividade que possa me dar uma perspectiva de tratamento, olhando vidas passadas. Ele, muito católico, não acreditando em reencarnação, presumivelmente, como um católico fervoroso, disse, não faça isso não precisa. Você está incomodado? Não, mas eu estou incomodado, ela dizia. Não era ele que cobrava, era ela que se cobrava a culpa. Começou a se sentir culpada. E, malgrado toda a resistência dele para que ela não procurasse o atendimento, ela o foi, procurando o terapeuta regressista. E, diante daquele processo, trazendo a sua história, efetivamente não havia nenhuma circunstância que pudesse documentar algum trauma. E foi, então, de acordo com as sessões, indicado a regressão de memória como uma estratégia psicoterapêutica, psicológica, para ajudá-la a quebrar algum bloqueio. E ela se viu numa experiência fantástica quando ela, ainda muito pequenina, era bulinada com os dedos pelo padrasto, não pelo pai, pelo um padrasto. E à medida que ela foi crescendo, esse padrasto começou a usá-la sexualmente. E à medida que os anos foram se dando, ela, mediante coação, não dizia nada para a mãe, e o padrasto continuou a usando. E quando ela completou 11 anos, no encontro sexual de rotina, ela fez uma parada cardiorrespiratória e faleceu. E sai do corpo e vê aquele padrasto semi-enlouquecido, correndo de um lado para o outro, absolutamente transtornado. E ela tem a possibilidade de reconhecer naquele padrasto o parceiro de agora, o esposo de agora. Aquela regressão foi muito vivaz, intensa, de emoções, liberadora de conteúdos que estavam bloqueados. E quando ela vai chegando em casa após sessão, o esposo a aborda na entrada da casa e, andando de um lado para o outro, ela, quando se aproxima para entrar na casa, ele olha para ela e disse, eu estive na sua regressão? Ela olhou para ele e disse, mais ou menos, e foi entrando. Era o entardecer. Quando chegou a noite, no momento do sono, ela percebeu uma movimentação na cama. Quando ela olhou, ele estava com a mão segurando a cabeça, olhando para ela. E ele fez a seguinte pergunta, eu lhe estuprei? Ela respondeu, sim, você me estuprou. Eu lhe estuprei desde criança? Ela disse, sim, você me estuprou desde criança. Seguiu-se os dias, e ela, diante do psicoterapeuta, naturalmente reencarnacionista, disse, como é que o meu esposo, que é católico, que presumivelmente não acredita em reencarnação, ele sabia e me fez essas perguntas? Como é que ele foi no foco? A reencarnação, essa chave com que você abre espaços para entender dramas humanos que culminam com dores, que só o tempo é capaz de promover o perdão e a sua dissolução. Ele, não obstante de uma outra crença, estava com o seu inconsciente profundo tocado pela culpabilidade. E teve todo o cuidado com ela, todo o tempo, sem cobrar nenhuma vez e sem ser um homem devasso, que pudesse ter relações extraconjugais, atendendo a sua carga de pulsão sexual. Ele mantinha-se na monogamia conforme prescrevia a sua fé, fiel ao casamento, e cobrança nenhuma ele fazia. Movido pela uma cota de culpa e movido pelo amor que deve restaurar a lesão perpetrada, ele, quando acionado o conteúdo de culpa, que deveria ser descoberto pela esposa mediante uma intervenção terapêutica, ele resiste e pede para que ela não vá, como quem diz assim, não descubra o que está por trás. E quando ela faz, ele faz 3 perguntas demonstrando claramente o seu imbricamento naquela situação de culpa e mágoa. Eu estive na sua regressão, a primeira pergunta.
A segunda, eu lhe estuprei. E a terceira, eu lhe estuprei desde criança. Diz a ciência do direito que o criminoso sempre volta ao local do crime. E isto é verdade. Nós não fugimos de nós mesmos. Esse é um perdão olímpico. Ninguém consegue perdoar facilmente uma filha que é violada sexualmente, um filho. Ninguém consegue, às vezes, perdoar uma traição estabelecida quando, inesperadamente, o parceiro ou a parceira puxa o tapete do outro e o outro tomba, com consequências imprevisíveis para a sua saúde psíquica e, às vezes, culminando em situações dramáticas que o remetem a uma postura de suicídio ou de homicídio. Esse é o perdão olímpico, porque ele exige uma competência no exercício da amorosidade para poder fazer frente a uma falta grave, seja por quem cometeu, seja por alguém que foi vitimado. Esse perdão precisa se altear como uma moção de amor que se avoluma para poder suplantar uma culpabilidade incrível ou uma agressão desproporcional. Mas para nós chegarmos a esta situação, para nós conseguirmos ter esse desempenho luarizante, belo, profundo e encantador, é necessário muito treino. Muitos de nós não sabemos o que vamos enfrentar no futuro, quais provas, que situações expiatórias podemos ter que carregar, fazer o processo do enfrentamento, que está muitas vezes na pauta da nossa encarnação, em função de uma situação dramática que vai transcorrer ao longo da nossa vida e que vai nos alcançar, exigindo-nos a competência desse perdão maior. Para fazê-lo a contento, é necessário o exercício do cotidiano. Por isso, na prece dominical, por isso o perdão é uma necessidade do dia a dia. Se você vai entrar entre duas cadeiras aí nessas filas para sentar, naquela cadeira que está posta ali ao meio, e você pisa no pé do outro, é natural que você peça desculpas. E é natural que a pessoa pisada logo corresponda num gesto afirmativo. Não foi nada. Muito embora tenha sido, sobretudo se acabou de fazer a unha e você pisou justo na unha. Um sábado você fez a unha pela manhã e acabou o trabalho que foi feito pela manhã, ou sobretudo se o seu sapato foi recém-comprado. E é um sapato sensível, fino, que você só calça quando você vem ao teatro. E justo nesse dia alguém pisa na ponta do sapato. Mas será um tanto pior, ou mais, ou menos, se você tiver com uma unha encravada e a pessoa pisar na unha. Ela não sabe que você tem uma unha bichada e ela olha para você, dá um sorriso amarelo e diz, desculpe. E vai, passa e senta. E você dá um sorriso vermelho de dor e diz, não foi nada. Mas fica ali respirando. Às vezes a face demonstra, e durante os 5, 10 minutos da palestra, você ainda está pensando no desgraçado que pisou no seu pé. Você não consegue vê-lo de um outro jeito, mas parece que é um tonto, parece que não enxerga. Você está ruminando uma encrenca porque ele pisou justo na tua uninha de estimação, que está relacionado às tuas atitudes de outra vida, porque essa unha, desde a infância, ela é bichada. Ninguém conseguiu dar jeito nela. Ela fala de uma memória profunda da escravidão, quando processos torturantes se estabeleceram e você foi um dos grandes agenciadores deles, direta ou indiretamente. E vem essa amostrazinha ainda como eco de uma vida passada, para que você aprenda a respeitar as unhas e o direito do outro não ser violado na sua integridade. E alguém vem agora e pisa justamente nesse tipo de calcanhar de Aquiles, ou seja, na tua dor. E quando pisa,
Vem a dor, vem o desgraçado por o outro, mas vem um sentimento lá do fundo de alguém que muitas vezes fez tortura na Idade Média, torturou escravos, e vem aquele misto de culpa, de mágoa que você não sabe explicar, e como você não se sente culpado em consciência, vem aquilo inconscientemente, e aí quando a gente sente uma culpa, que a gente não consegue entrevê-la adequadamente, a tendência nossa é jogar no outro. Então aquela pisadinha que por si mesma já doeu, ela vai ser maximizada por uma raiva que você tem de si, em razão de um erro que você cometeu no passado. E aquela unha fala disso. Então você olha para a pessoa e depois de 15 minutos você ainda está ruminando. E está fazendo uma prece para Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Bezerra de Menezes não atendeu os 5 primeiros minutos. Você já está em Jesus Cristo para chegar em Deus, para ver se Ele resolve mesmo. E se a pessoa, se sentindo culpada porque pisou e notando que você está desconfortável, olha para você e faz assim, tudo bem? Dá mais raiva ainda. Mais raiva, porque ainda não passou a dor. Não é que o outro esteja desejando, é porque você ainda não conseguiu resolver um problema da dor. Assim, nós precisamos de um tempo para resolver uma agressão que sofremos ou que fazemos, que demora 1 minuto, 10 minutos, 10 dias, às vezes 10 meses, às vezes 10 anos, às vezes 10 vidas. Há faltas que cometemos que são tão graves que nós não temos condições de resgatá-la numa vida só. Ainda que reencarnemos com toda a aparelhagem possível para fazê-lo, precisa que seja fatiada. Não dá para poder resgatá-la de atacado, tem que ser no varejo para que eu possa ter forças a fim de poder saná-la completamente. Aí eu venho a primeira como um autista, fugindo de mim mesmo, dos outros, querendo se entranhado da minha culpabilidade, não querendo fazer conexão com nada, insensível até a dor física. E aos poucos, eu vou me abrindo para a vida ao longo de uma encarnação, para na próxima, eu começar agora de uma forma mais lúcida, de uma forma mais organizada psiquicamente, e tendo os instrumentos adequados para isso, começar a fazer um caminho de volta de crimes cometidos coletivamente, os genocídios, crime dos políticos quando lesam em grande escala uma população, quando essa população é assaltada em razão de toda uma desqualificação interior de alguém mancomunado com outras pessoas que agenciam o crime organizado, lesando, determinando prostituição, miséria, dependência química, falência de direitos. Há um grande número de pessoas, esse tipo de crime, que muitas vezes passa incólume diante da justiça humana e que aparentemente aquele que foi o agenciador das desgraças não foi alcançado por ninguém, ela vai alcançá-lo no tribunal da própria consciência, quando a consciência se dê conta da tragicidade que estabeleceu em função de uma movimentação imponderada no exercício do poder para o bem comum. Uma vida só não é possível. É necessário, então, que eu tenha várias vidas. E, às vezes, eu preciso de 10 encarnações para poder liquidar um débito e consolidar um aprendizado, porque todo o processo de erro, ele envolve um aprendizado. Por isso, nós somos chamados a avaliar o perdão. Esse de 1 minuto ou esse é de 1 ano? Quanto tempo eu preciso para poder vencer uma situação que me alcança, que varia de acordo com a lesão que eu sofro ou que eu perpetro, se eu fui a pessoa que gerei a lesão, varia de acordo com a minha capacidade de amar acumulada e com a minha vontade em perdoar. Porque às vezes a vontade é frágil, às vezes ela é firme e ela agencia a modificação e eu então otimizo o perdão conseguindo reelaborar aquele processo
integrar o aprendizado e fazer o processo libertário dentro de mim mesmo e conseguindo não só me livrar, mas aprender, porque a vida é um fenômeno de aprendizado. Culpa e mágoa fazem parte da nossa estrutura de caminhada. Somente aqueles que são os psicopatas, os sociopatas, não sentem culpa. Mas a culpabilidade tóxica, o remorso, é absolutamente desnecessário. O rancor, o ressentimento do outro, isso é absolutamente desnecessário. A culpa e a mágoa, nesse sentido genérico, é você se dar conta, você cair em si, para poder reitinerar o processo e ajustar o seu processo de caminhada, a fim de que você flua no rio da vida de uma forma mais coerente. Como alguém que ande dentro de um rio e precise ir no leito do rio, exatamente no canal. Quando nós nos afastamos do canal, que é o local mais profundo, onde a correnteza flui e aonde o barco ganha maior velocidade, se você se afasta, você começa a perder velocidade e começa aqui a acolá, em se afastando, fazer um movimento de encostar na areia, perde a velocidade. Isso a gente chama de culpa ou mágoa. Mas se você se afasta um pouco mais e vai para a margem, encalha, isso chama-se remorso ou ressentimento, rancor. E aí você fica como que numa rotatória, paralisado naquela circunstância, sem conseguir retomar a via central da amorosidade, que está no leito da vida, aonde você corre, você flui, você faz o seu movimento de aprendizado sem sofrimento. Então, se afastar um pouco e sentir que não foi bom, isso é apenas um chamado para que você volte para o centro da sua vida. Sentir que alguém lhe magoou e você está demorando para poder devolver aquela situação com amor, perdão, isso é apenas um chamado para mostrar que você ali, naquela circunstância, está encrencado e você precisa fazer um esforço de retomada do seu caminho. Isso é normal dos ensaios e erros do nosso aprendizado. Ninguém se sinta culpado por sentir culpa. Ninguém se sinta culpado por sentir mágoa. Mas tenhamos muita preocupação, sim, se essa culpa e essa mágoa querem fazer moradia, transformando-se em remorso ou transformando-se em rancor. Porque aí surge uma situação desagradável e desnecessária. Por isso, quando Jesus proclama esse caminho de sanidade psicológica, emocional, física e espiritual, nas relações interpessoais, ele propõe: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás em caminho com ele. Vejam a fala que é absolutamente educativa, filosoficamente perfeita. Reconcilia-te é o primeiro passo. Reconciliar-se consigo mesmo, para, no segundo movimento, com o adversário, enquanto eu estou em caminho com ele. Porque a maior dificuldade que nós temos de perdoar o outro é de nos auto-perdoarmos. Se nós amamos o outro precariamente, é porque nós pouco nos amamos. Quando muito nós nos amamos, nós somos capazes de amar o outro. Quem está bem consigo próprio, amanhece risonho, não vai ficar com a cara feia para a empregada, para o filho, para o vizinho. Você fica com a cara sorridente, não é verdade? Agora, se você acordou com uma tensão pré-menstrual, ou se você acordou com uma dívida que vai ser vencida naquele dia, você não tem o dinheiro, você o homem ou a mulher, aí você acorda carrancudo. E quando você vai com a sua carranca para a cozinha, por exemplo, encontrando o filho, a esposa, o esposo, o servidor doméstico, a carranca vai junto. E se alguém diz bom dia, você fica entre aquelas 200 mentiras que a gente diz por dia, que é quando a gente bom dia. Não é um bom dia. Naquela circunstância, é um dia ruim porque você não está conseguindo resolver, ou porque você está com enxaqueca, porque você está com cólica menstrual. Mas aí você diz, bom dia, mas a pessoa percebe que não é um bom dia, e ela pode achar que era contra ela, a sua cara feia, o tom da sua voz. Não é, é com a dívida, é com a menstruação, é com o útero, é da natureza humana sermos com o outro como nós somos conosco. O âmbito do perdão trata com a mesma lógica essa dinâmica do relacionamento da reconciliação.
Se eu comigo não me reconcilio, contigo eu não me consigo reconciliar. Se eu sou duro comigo, eu sou duro com os outros. Se eu sou implacável a mim não me perdoo, eu não cedo e vou te levar ao tribunal. Se eu sou capaz de me agredir fisicamente, eu te agrido fisicamente facilmente, basta você me provocar, e não precisa provocar muito. Porque o tigre está solto dentro de mim sem ter sido domesticado. Eu não consegui ainda me encontrar, como é que eu posso encontrar com você? Então, a reconciliação com o outro reflete a autorreconciliação na fala de Jesus. Enquanto estás em caminho, porque se a gente deixar para outra vida, e nós adoramos deixar para outra vida, porque às vezes a gente só, ainda em tempo vai, quando a pessoa está na UTI, a gente vai lá e faz um adeusinho para a pessoa. Vai no hospital com a pessoa que ficou de mal 30 anos, papai, titio, vovô, vovó, e vai lá para fazer as pazes em tempo, e às vezes consegue, às vezes não. Mas muitas vezes a pessoa vai, aí você fica com aquilo, fica a encrenca. Aí Jesus complementa, para que, não se reconciliando, tu não sejas entregue ao juiz, que é a consciência, este te entregue aos agenciadores da justiça, que são os benfeitores, e estes últimos te encerrem na prisão, que é um novo corpo, e de lá tu não sairás, até que tu pagues o último centavo, o último ceitio, querendo dizer com isso, que nós não conseguiremos de modo algum passar pela vida distribuindo lixos, sem que possamos reencontrá-lo na volta, de que nós não fazemos nada com os outros que não volte para nós como um efeito bumerangue, de que tudo que nós fazemos na vida, ela tem o efeito eco, ela nos devolve, e portanto, se aquilo que eu não fiz de bom, é necessário que eu refaça em tempo, para que mais tarde, num outro corpo, numa outra circunstância menos favorável, eu não precise experimentar a fala de Jesus que diz, se teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti, para que todo o teu corpo não seja entregue às trevas, ao inferno. Falando, portanto, desse caminho da reencarnação de uma forma velada, que às vezes a gente nasce sem uma parte do corpo, para poder fazer o nosso movimento de auto-reeducação, em razão de não termos feito na outra existência. Adoecemos, enfermamos, e agora só com uma bandagem dessa, uma limitação, nós somos capazes de retomar o caminho e fazer as pazes com alguém. Não esperemos tempo para fazer o nosso movimento de conciliação, autoconciliação, para depois irmos ao encontro do outro. Ainda que possa parecer bizarro, eu vivi essa experiência em Belém do Pará. Uma pessoa me telefonou 1h30 da manhã para me pedir perdão. Mas eu não sabia que ela vinha me pedir perdão de princípio. E ela começou conversando, tudo bem, pá. E quem é você? Não, você não me conhece? Eu sou fulano de tal. Eu digo, não conheço vocês. Não, você não está lembrado de mim? Eu digo, não estou lembrado. E ela pegou e disse assim, é porque eu magoei você. Fiquei assim fazendo um inventário das minhas últimas mágoas, as resolvidas, as não resolvidas, as em dias, e fui vendo que ela não constava, aquele nome não constava. E eu disse, eu conheço você do ambiente profissional, do ambiente público, do ambiente espírita. Não, eu sou espírita. Eu digo, sim. O senhor não me perdoa? Eu digo, eu não posso nem perdoar você, porque eu nem sei o que você me fez. Aí ela foi ficando meio desanimada. Eu querendo ver se eu ajudava ela a me ajudar, eu disse assim, quando foi isso? Ela disse, faz um ano e meio atrás. Aí eu fiquei magoado com ela, porque 1 ano e meio atrás que ela... Se fosse alguma coisa grave, eu me lembraria. Não deve ter sido grave. Ela ficou 1 ano e meio ruminando uma encrenca dela com ela mesma, achando que tinha me magoado, porque às vezes a gente acha que magoou o outro e o outro nem magoou. E às vezes a gente não magoou o outro e o outro se sente magoado com a gente. É curioso o bicho chamado ser humano. Nós somos espíritos tão imperfeitos que às vezes a gente tem dificuldade de fazer o trânsito do perdão nesse movimento coloquial. E aí eu percebi que ela ficou sem jeito, e aí eu insisti. Eu disse, mas olha, se você quer ser perdoada, porque eu já queria perdoar de qualquer jeito, queria voltar a dormir.
você está perdoada e tudo, eu não me lembro e tudo. Mas ela foi assim, terminando o telefonema com aquela voz assim, michuruca, aquela voz melancólica, de quase defunto, como alguém que ficou decepcionada porque queria tanto ser perdoada e não foi perdoada, contenta, parece que não teve um carimbo. Não esperemos a oportunidade de nos reconciliar com o outro, fazendo autorreconciliação. Estando bem com você mesmo, vá ao encontro do outro. Não espere as situações passarem, o tempo passar, porque às vezes, como diz o Espírito André Luiz, o tempo volta, mas os minutos são outros, e às vezes não são tão favoráveis. Então aconteceu uma encrenca, agencie o perdão. Faça como eu fiz, um outro lance autobiográfico. Eu estava em Belém do Pará, que é uma cidade caliente, fica embaixo da linha do Equador, muito quente, comendo uma pizza no final de uma noite, com a minha parceira de viagem, minha esposa, e eu pedi pizza portuguesa, que eu adoro pizza portuguesa, e ela pediu pizza Primeiro Amor. E quando veio a pizza portuguesa, e o Primeiro Amor, não veio a pizza portuguesa. Eu disse, cadê a portuguesa? E aí o garçom disse, essa aí. Eu disse, essa aí não é. Ele disse, não é. E aí eu fui elegantemente, fraternalmente, agredindo o garçom. Porque eu fui dizendo que era uma pizza michuruca, que não era. Aí eu perguntei, cadê o tomate? Cadê o ovo? Cadê a cebola? Como se eu fosse um chefe, um pizzaiolo, parece. Eu falei com tanta ênfase. E ele foi ficando calado. Serviu a minha companheira de viagem. Quando foi para me servir, o que é Primeiro Amor? A portuguesa. Eu digo, essa michuruca mesmo. Ele colocou a michuruca. E ele se afastou. E então a minha esposa disse assim, você leu o cardápio? Eu já estava vencido, porque já tinha dito algumas palavras fraternas. Odiando fraternalmente o garçom. Aí eu peguei, abri o cardápio. Antes, chamei o garçom para trazer o cardápio. Quem disse que o garçom me via? Sofreu de uma cegueira sensorial, circunstancial, não me via. Eu fiquei até pensando que não era encarnada, devia ser espírito, porque eu fazia, não via. Aí um outro garçom, passando, achando que eu estava dançando, trouxe a pizza, o cardápio, eu olhei, pizza portuguesa, entre parênteses, pasmem, não tinha ovo, não tinha tomate e não tinha cebola. Aí o remorso quis se instalar. Então, como a gente procura ser espírita mesmo, eu digo, não vai ficar assim. Aí comecei a chamar o garçom para me retratar. Quem disse que o garçom me via? E eu chamo o garçom e nada do garçom via. Até que chegou o momento da conta. Na conta, sempre o garçom dá conta de enxergar as pessoas. Não, esse não deu, não veio. Veio a conta, mas não veio o garçom, veio um outro. E eu disse para Yasmin, não vai ficar assim. Porque, efetivamente, à medida que a gente vai tomando o espiritismo como uma doutrina de vida, a gente vai cometendo os erros, essas pequenas culpas, essas pequenas mágoas, e vai já ajustando, aprendendo. Porque essa é a dinâmica evolutiva. Nós não podemos cair por remorso e cair por rancor, porque senão a gente se atrapalha. É parte do nosso autodesafio iluminativo fazer esse caminho. Então eu disse, eu vou lá com ele. Aí eu levantei, Belém é muito quente, nós estávamos num lugar assim, ao ar livre, e tem um lugar ar-condicionado. E eu fui, ele estava lá no fim da pizzaria. Eu fui, ele era baixinho, eu bati assim no ombrinho dele, ele se virou, eu estendi a mão, eu disse, eu sou aquele que estava lá fora e que tratou você com muita grosseria. Eu quero lhe pedir desculpa, estendi a mão. Ele pegou a minha mão, meus irmãos, abriu um sorriso de orelha a orelha, quase que arrebenta o meu braço e disse, eu lhe perdoo. Eu não pedi perdão. Eu pedi desculpa, é uma magoazinha, é um ferimentozinho. Perdão é uma coisa grande. E quando ele me retribuiu dessa forma, eu entendi o quanto ele tinha ficado magoado. Porque algumas pessoas são sensíveis às palavras. Às vezes você elegantemente, você sabe como você fere o outro. Tem pessoas que têm línguas ferinas, que não é o meu caso. Vai exatamente no calcanhar de Aquiles do outro. Olha para a pessoa e diz, meu bem, eu acho que você está um pouquinho fofinha. E sai, vai trabalhar. Ela não dorme 3 dias, porque sabe que é uma ofensa, depois de toda a academia, dieta, caminhada, fecha a boca, chamá-la de fofinha.
A pessoa sabe que vai agredir, faz de propósito, para tentar fazer esse clima de vingança, porque já se sentiu magoado por alguma coisa. No ambiente familiar, nós nos tratamos muito assim. Ao invés de a gente resolver, a gente devolve com uma medida maior, um pouquinho mais picante, mais grave, para dizer para o outro, aprender a nos respeitar. Isso é o jogo dos animais. Mas não aprendemos ainda a sermos seres espirituais, a gente muitas vezes se comporta assim. Então, eu dei-me conta de que aquele homem tinha ficado profundamente magoado. E isso me impressionou. E eu saí porque eu fui egoisticamente pedir perdão, perdãozinho, me desculpa, para eu dormir bem à noite, porque eu não ia ficar bem naquela noite, depois de ter feito o que fiz e ter feito sem razão. Era o duplo erro. Então eu fui para me limpar. Mas eu me dei conta de que o estrago tinha sido muito maior. Fiquei pensando o quanto aquele garçom ficou magoado. Ele não ia poder tratar ninguém mal ali dentro da pizzaria. Ele ia tratar mal quem para descarregar aquela raiva dele de mim? Na esposa, quando chegasse em casa. A esposa ia descarregar em quem? No filho, que é menor. O filho ia descarregar em quem? No cachorro. E o cachorro, que é um animal com autopreservação, ia morder uma pessoa para jogar a raiva dele. E a pessoa mordida ia ser levada ao hospital para o médico atender o caso grave que ele causou. A vida é o efeito bumerangue, ela nos devolve. Não com a mesma pessoa, mas vem uma situação, a gente não quer ser um azar. Não existe azar e não existe sorte. Existe consequência, lei de causa e efeito. Que a gente semeia, a gente colhe, pode não colher agora, vai colher amanhã, vai colher ano posterior, vai colher século depois, no outro vai colher, se não fizer um replantio em tempo. Então, Allan Kardec foi de uma lucidez incomparável, ao dizer que no caminho da autorreconciliação, 3 passos são fundamentais: o arrependimento, a expiação e a reparação. Quando em o livro O Céu e o Inferno, ele vai detalhando essas 3 movimentações que podem se dar nessa sequência, mas que habitualmente elas se dão entremeadas, entrelaçadas e sinergicamente. Arrependimento é dar-me conta e não permitir que a culpa se converta em mágoa, em culpa tóxica. Arrepender-se é poder perceber que eu não fui bem, ou que eu estou ressentido com alguém que me agrediu. Isso é o arrepender-se. Expiação é o desconforto que eu sinto quando faço uma coisa errada, ou o desconforto que eu sinto quando alguém me agride. Esse ato de expiar é o ato de sentir que o barco está travando ali na areia e que eu preciso estar atento para não ficar completamente encalhado na margem. É uma sinalização de que eu preciso, em função daquela diminuição da velocidade, aquele desconforto, que eu preciso voltar para a minha zona de equilíbrio, de conforto. O que o apóstolo Paulo chama em O Livro dos Espíritos de um movimento da alma. Quando é o movimento da alma, que a alma faz, esse movimento ele é um movimento disfuncional, é um mau movimento, a alma sofre. Mas quando a alma faz o que está de acordo com as leis naturais, a alma goza, ela se repleta, ela se rejubila, porque ela está conectada com a lei. Estando conectada com a lei, ela está em plena consciência cósmica, ungida. Ela está, portanto, saboreando o divino em função da sua movimentação adequada. Por isso, quando nós estabelecemos a expiação, é um desconforto que diz retome o caminho, refaça. E a reparação é o passo da responsabilidade. O Espiritismo não é uma doutrina que foque na culpabilidade, que faça terrorismo com os outros, que diga assim, olha, ou vocês fazem o bem, ou vocês vão tudo para o umbral. Não tem o inferno, mas tem o umbral, e tem até a treva. Se fizer muito mal, vai para a treva. Esse não é o nosso discurso da doutrina espírita. O discurso espírita é da autoiluminação, da autoconsciência, do autoencontro para a autorresponsabilização
a fim de que eu possa, em me apropriando de mim mesmo, fazer o caminho autoeducativo, o aprendizado que eu preciso fazer. Então, a reparação é um ato congruente, através do qual eu vou responsavelmente e reparo no outro ou em mim mesmo aquela atitude cometida que foi indevida. Não deixando para trás isso. Porque às vezes eu passo por cima e digo, não, isso vai ficar assim mesmo, isso depois eu resolvo. Quantos de nós somos culpados e nem sabemos? Se você é alguém que não sabe dizer não, você é um culpado e nem sabe. Se você é alguém que fica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Se você usa essa construção verbal, eu tenho que fazer, você é um culpado e não sabe. Você não diz, eu escolho fazer, eu opto fazer, eu tenho que fazer. Quem tem que fazer é porque está obrigado. E quem está obrigado é porque tem pendências internas. Se você é um perfeccionista, que ninguém consegue fazer as coisas, só você sabe fazer, porque você quer fazer com a perfeição máxima, você é um culpado. O perfeccionismo é uma doença psicológica, que fala de alguém que errou e quer reparar mediante uma atitude perfeita. Como não consegue, fica no perfeccionismo. Porque perfeito não existe na Terra. Existe o aperfeiçoamento, a perfectibilidade, não a perfeição. Como eu não consigo fazer perfeito, eu faço perfeccionisticamente. Eu observo muito isso, é natural que eu faça isso no meu ambiente profissional, em casa, onde eu vou. Então, no meu ambiente de trabalho, eu tinha um quadro que ele estava fixado, ele era um pouquinho torto. Gente, os perfeccionistas, os culpados desta vida ou das outras, eles olhavam para o quadro e diziam, está torto. Eu digo, está torto. Gente, ele ficava num incômodo. Teve um que eu saí da sala, quando eu vi ele estava ajeitando, mas não podia ajeitar, porque quando ajeitava, ele entortava de novo e ficava, porque era uma questão de encaixe. Então, o perfeccionista não fica com aquele quadro torto, ele não passa uma noite sem aquele quadro torto. Porque ele vai com certo, ele tira o quadro, mas não deixa o quadro torto. Porque o perfeccionista é assim, ele tem que botar tudozinho no lugar. Para se vestir, quando o processo é mais grave, passa 2 horas e meia para escolher o vestido. E vai, põe. Eu quero dizer que não conheço vocês. Qualquer coincidência aqui é mera. Mas o perfeccionista nunca está bom. Coitado dos cirurgiões plásticos, porque nunca a estética fica boa. Sempre fica precisando de um retoque, um reparo, um refazimento, porque sobrou um pouquinho de carninha aqui, um culote aqui, não sei o que ali. Os cirurgiões plásticos, com os culpados, ele olha, ele já sabe, ele manda para outro. Ou então manda para o psicoterapeuta, que seria a medida mais adequada. Porque ele sabe que o que ele fizer não vai ficar bem feito, porque a pessoa é perfeccionista. Eu me lembro uma vez, uma amiga, ela tinha uma casa que era tudo no lugar, mas era tão no lugar que quando eu ia na casa dela, e às vezes dormia na casa dela, hospedado, eu não conseguia me sentir bem, porque era tão arrumado a cozinha, porque a cozinha normalmente é um lugar assim mais, né? Não é a sala. A cozinha era toda branca. E não tinha nada fora do lugar. Então, eu andar naquela cozinha era um problema, porque eu tinha medo de sujar o chão da cozinha. Tomar água era um problema, porque o que eu ia fazer com um copo? Porque se eu lavasse, não ficava bem lavado. Em qualquer lugar que eu deixasse daquela cozinha, estava mal colocado o copo. Então, eu ficava com sede para não tomar água, porque ela era de um perfeccionismo. Quanto de nós trazemos essas mazelas porque não atualizamos o perdão na nossa alma. E achamos que a gente pode passar por cima da gente mesmo. E quando a gente vê, surge mais lá adiante, como o trabalhador espírita, querendo fazer 4 encarnações numa só. É aquela pessoa que faz tudo, nem respira. Porque ela se sente culpada. E ela, como perdeu muito tempo, ela quer recuperar o tempo. E ela quer recuperar o tempo neuroticamente, culpadamente. E às vezes fica uma pessoa que não deixa você em paz. Você quer dormir, a pessoa telefona às 6 horas da manhã, e aí? Quando é 1 hora da manhã, está telefonando, e aí, amanhã? Quer dizer, parece que ela não dorme, você não sabe o que faz quando você tem um culpado desse tipo. E se você disser, puxa, você está telefonando 1 hora da manhã, ai, desculpa, ela não dorme porque telefonou para outra 1 hora da manhã, culpada. Então, a culpa é uma mazela que nós precisamos resolver logo. E a melhor forma de resolver é tratar.
nos responsabilizando. Deu-se conta, sentiu desconforto, vai e conversa, pede desculpa, seu dedinho foi assim, seu dedinho foi assim. Não espere 1 ano e meio para fazer um telefonema para o outro de madrugada. Telefone logo, mande um torpedo, se você tem vergonha, mande um torpedo. Fui mal, estou desculpado e pronto. E não leia, se você é muito culpado, não leia logo, que se outros não, aí você vai ficar muito mais culpado. Dê um tempo para você ir melhorando, depois você consulta lá os seus e-mails e tudo, e para ver se você foi perdoado ou não. Perdoar-se é uma tarefa necessária, seguindo esses 3 passos que Allan Kardec definiu com muita beleza. Porque o Espiritismo, ele evoca o cristianismo, e a figura de Jesus, ele jamais implementou culpa em ninguém. A culpa foi um instrumento utilizado pelas religiões para dominar as pessoas. Desde a leitura literal de Adão e Eva, quando nós já nascíamos culpados, achando que Deus criou-nos daquele jeito, e a partir daí, o pecado original, tínhamos que ser dominados por uma ação externa que nos salvasse desse pecado original, lá como propôs Santo Agostinho, no tempo em que estava encarnado, e lá nesse século IV nós já nascíamos, desde lá, culpados, em função de pessoas que a gente nem conheceu. Na verdade, era uma grande manipulação da literatura bíblica, fazendo da culpa um instrumento de dominação do outro. Esse instrumento é sempre um instrumento primitivo, bárbaro. É o que muitas vezes nós utilizamos com os nossos filhos. Enchemos-lhe de culpa para tentar cercear a sua movimentação. Ao invés de fazermos um caminho de educação, nós fazemos um caminho de controle neurótico. Vai para ali para tu ver o que vai acontecer contigo. Olha o escuro, olha o espírito, olha o obsessor, olha o homem do saco, olha o homem da pena, olha a mula sem cabeça. Gente, o que tem são processos de manipulação que vão instaurando num psiquismo fragilidades e vão vulnerabilizando aquele ser que vai se sentindo culpado por tudo que dá de errado em família, até porque muitas das encrencas dos pais, os pais projetam para os filhos, desaguam para os filhos, ou não protegem os filhos, e os filhos se sentem como responsáveis de algumas dificuldades que se estabelecem ali entre os seus pais, e aquilo vai acompanhando. Se vem de uma outra vida para essa vida, vocês imaginem aquilo que se faz com a infância, ou aquilo que se estabeleceu conosco na nossa infância. Nós somos, em boa medida, aquilo que fizeram de nós mesmos quando éramos criança. Tudo que se implantou em nós, nós replicamos agora como adultos, inclusive coisas que nós detestávamos nos nossos pais. Fazemos de igual modo hoje, por automatismo psicológico. É porque a convivência, ela instaura scripts dentro dos filhos. E os filhos vão aprendendo pela convivência e vão mais tarde apenas dando sentido a esse automatismo estabelecido pela introjeção educativa das figuras parentais paterna e materna, e quando a gente vê, a gente projeta para fora um comportamento desavisado, desalinhado, mostrando então o nosso desequilíbrio e a nossa necessidade de passarmos a limpo a nossa história interna, salvaguardando a nossa sanidade psicológica, emocional, a nossa sanidade de relacionamento interpessoal, enfim, a nossa sanidade de alguém que atua num grupo e deve restaurar a relação de culpabilidade dominada por um grupo a partir de uma ação lúcida. Por isso, a pergunta que se faz sempre é essa: como está a minha capacidade de perdoar? O quanto eu estou pronto para fazer o enfrentamento de situações que muitas vezes eu vejo aqui e acolá e que servem para fazer uma aferição de como nós deveríamos funcionar se fôssemos conosco mesmos, aqueles os autores, os protagonistas, ou se fôssemos aqueles que pudéssemos ter sido alcançados por aquela ação negativa e nefasta. Ao avaliarmos isso, nós vamos entender que o perdão é derivado do amor,
A palavra perdoar significa perdoar, doar inteiramente. Como alguém que faz uma noite, um pernoite, passa uma noite inteira, faz um percorrido na cidade, faz um circuito na cidade inteira. Perdoar é a atitude de alguém que estabelece uma movimentação capaz de iniciar, desenvolver e fechar um ciclo, resolvendo uma pendência de culpabilidade ou uma pendência de ressentimento. Para isso, nós precisamos amar. O perdão é o filho do amor. E a principal virtude para que possamos efetivar o perdão e que a inicializa enquanto virtude para que ela alcance seu objetivo final, chama-se humildade. É por isso que o perdão é difícil, porque ele colide com uma das mazelas principais que o ser humano tem, o orgulho, e com uma outra, que é seu irmão gêmeo, chaga social, o egoísmo. Temos muita dificuldade de perdoar, porque somos muito egóicos, egoístas e orgulhosos. E só se efetiva o perdão, se nós amamos, a partir da manifestação da humildade, que é a capacidade de eu poder enxergar as coisas como elas são, poder vê-las transparentemente, me apropriar daquela realidade, a fim de que eu possa, a partir de então, fazer os segundos movimentos ou os movimentos que se seguem, a fim de concluir o perdão. Segue-se a humildade proposta por Jesus na bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou bem-aventurados os humildes, segue o bem-aventurados os que choram. Se alguém te magoou, chore, não retenha a mágoa, não retenha a culpa. Se você está muito doído em você mesmo porque você agiu mal e tem vontade de chorar, chore. Nenhum animal consegue expressar pelas lágrimas os seus sentimentos como os seres humanos o fazem. É o único que comunica pela lágrima a sua emoção nessa complexidade. Foi o que Simão Pedro fez quando, da ocorrência com Jesus, chorou quando negou Jesus pela terceira vez. Chorou amargamente e fez a catarse, desabafou, deu-se conta, a humildade para perceber que errou e chora em seguida, enquanto que Judas, quando se dá conta que se equivocou vendendo o mestre pelo preço de um escravo, fecha-se em si mesmo, reclina-se no remorso e tenta resolver a sua encrenca do remorso, eliminando o seu próprio corpo pelas vias do suicídio, agravando dramaticamente a sua dor. Segue-se. Ao passo que envolve o do pranto, o do choro, a da catarse, de você poder botar para fora, os passos que vão te colocar nessa perspectiva de poder concluir o perdão, ou concretizar o perdão, que é a brandura. Porque diante da agressão, o revide, às vezes, surge como uma tentativa de resolver o problema, que pode ser oral, que pode ser gestual, que pode ser físico, que pode ser pela internet. Essa é uma forma beligerante em que eu agravo o processo de dor. É necessário brandura para que eu segure os meus impulsos. Então, eu tenho que treinar brandura para perdoar, para, de modo algum, estabelecer uma atitude que possa irromper numa agressividade destrutiva. Segue-se o passo do bem-aventurado os mansos, ou bem-aventurados os justos, os que têm fome e sede de justiça. Não dá para ficar como isso foi colocado. Não dá para viver essa situação tal como ela foi experimentada. É o senso de justiça que está impresso na nossa consciência, como os espíritos disseram a Allan Kardec, na questão 621, mostrando que a lei está dentro de nós mesmos. E, por fim, segue-se o passo último, que é o da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, que é quando eu vou, então, agora efetivar o coração. Eu vou mobilizar todo o processo que vem da alma, do sentimento, para poder fazer um volume em face da necessidade posta de reparação. Por isso, nós podemos dizer que esses 3 passos kardecianos,
aquele que fala do arrependimento, expiação e reparação, eles coincidem com o passo do Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, que correspondem na realização em nós mesmos, darmos-nos conta na cabeça, estabelecemos a compreensão do problema, depois trazemos a emoção para que o processo do perdão siga de um processo cognitivo, intelectual, para um processo emocional e, por fim, para as mãos, para a ação reparadora. Eu compreendo, sofro, choro, me acalmo, não agravo o processo e saio com as mãos para fazer o pedido de reparação, fazer a ação reparadora, concretizando o perdão que se dá na cabeça, no coração e na ação. O perdão que se circunscreva aos lábios é uma circunstância banal, mas o perdão que envolve a necessidade de uma ação, ele ousa chamar-nos para essa atitude mais ousada de alguém que pretende se iluminar, identificando-se com uma postura de amor em maior intensidade, em maior volume e em melhor qualidade de expressão. Por isso, nós poderíamos dizer que essa arte de perdoar, ela envolve uma caminhada, um processo, onde eu vou elaborando aqui e transformando aqui. Ela envolve um caminho, porque eu saio do movimento de dar-me conta do arrependimento, passo pela expiação até concretizar a reparação. É um movimento, é um avançar, como a própria palavra bem-aventurados do Evangelho diz, em grego, avançai, caminhai, no qual eu faço um caminho de humildade, agrego o bem-aventurados que choram as lágrimas, agrego a mansuetude, agrego a justiça para concluir numa posição de misericórdia. Quando nós tratamos do perdão, portanto, ele pode ser um ato, mas ele é sobretudo um hábito de caminhar. Ele pode ser um momento, mas ele é habitualmente um processo que vai se estabelecendo na nossa vida. E às vezes, aquilo que você pode concluir em 5 minutos esse processo, às vezes você precisa de 5 dias, de 5 meses, de 5 anos, a depender da tua velocidade, do teu querer. E essa velocidade, ela é dada, mobilizada pela vontade, pelo combustível da amorosidade. Quem mais ama está autorizado a perdoar mais num tempo mais curto. Quem menos ama se magoa por facilidade e fica encrencado na beira da margem do rio, ali encalhado, no remorso, no ressentimento, e não consegue ir adiante. Por isso, está muito bem posto a fala da nossa querida poetisa de Feira de Santana, que através de Francisco Cândido Xavier nos propõe esse olhar para a natureza. Maria Dolores, não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que se nos destaque na bênção recebida da humildade da rosa, estrela do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. E bela, alta, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem.
Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada. Esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, aonde estiveres, assegura que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é importante lembrar o ensino de Jesus, que nos propõe perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração, o que vale afirmar que na senda de ascensão, em favor da glória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal. E em tudo, no bem em que te des, Deus espera que tu ajudes e abençoes, perdoando e servindo outra vez. Obrigado. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa proposta de hoje. Vamos fazer uma pausa de 20 minutos, né? E depois nós voltamos para um debate, que eu costumo chamar de chuva de prata, porque pingar fogo era o Chico. Fogo, né? Eu gosto de prata, de chuva, chuva de estrela, chuva de prata. Então são perguntas que podem ser feitas. E aí tem as companheiras aqui, perguntas podem ser feitas por escrito. E depois nós fazemos, depois do debate, nós vamos fazer uma fala final, ok? Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.